Sempre demora um pouquinho. Uhum. Aqui agora nós já estamos ao vivo. Estamos no ar. Vou atualizar aqui minha página. Ah, agora sim. Atualiza a página, que aí Isso. você vê. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar no chat. Isso. Ah, Aqui, agora colocar as sim. manifestações. Uhum. Aguardar a turminha chegar. Tá tudo ok, Cláudio. Uhum. Você está gravando pelo. Você está assistindo pelo celular? Não, eu tô com o StreamYard no celular e acompanho no computador. Ah, Ah, no Face. tá. Eu Ah, abro daí no computador tá. para ver Uhum. se tá certinho, né? Ah, já tem uma turminha aqui, Bom Cláudio. Bom dia, gente. Aí, dia! vocês que estão chegando na nossa página no Facebook, né? Malclá, Quem- Alexandre, Mal, Ana, Amália, Malha, Pilar, Rosângela, Pilar. Hernani, Hernani, que foi aluno da gente no semestre passado, a Séries, que já foi, né, há alguns anos atrás também, do estudo da mediunidade, Deise, Ana Daisy, Paula, Shirley, Nelson Falcão, trabalhador da casa com a gente. Lígia, Cristiane. Tá chegando a turminha aí. Ai, ai. Débora. Bom dia, pessoal. Marcelo, Ivo. Bom dia a todos. Aguardando só um pouquinho para a gente dar início à palestra. Luciana, não esqueça que a hora que eu abrir o PowerPoint, né? Eu não vejo mais nada, eu só vejo o PowerPoint. Então, se Certo. quiseres falar comigo, né, você tem que falar mesmo, Interromper. interromper. Chamar Sinal, atenção. sinal de fumaça não adianta. Não vai dar certo. Não, tem que ser sonoro. Ah, tem outra É, pessoa conhecida aqui, Jô Mazon. Já ouviu falar? é, esse nome não me é É estranho, não. estranho, né? É familiar. É, Marisa, Maria, Andréia, bom dia a todos. Estamos dando início, então, à nossa live, em nome da Casa Irmã Francisca. Hoje o nosso palestrante é o Cláudio. O tema é As Guerras. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Célia, Luciana, Xará, Beto, Marinês, bom dia a todos. Para quem, porventura, esteja assistindo aí pela primeira vez, a live funciona nos mesmos moldes da palestra, como se estivesse lá no centro. Então, nós teremos a prece inicial, depois o Cláudio irá proferir a palestra, depois nós temos a nossa vibração, o passe coletivo, o passe porque os nossos passistas estão na casa deles, né? Mas estão preparados para enviar o passe, essa energia, que basta a gente se conectar, se concentrar, que a gente recebe, tá bom? Daí temos os recados da casa e o encerramento, tá bom? Então, podemos começar, né, Cláudio? podemos, vamos lá. Então, convido a todos para fecharem os olhos, para relaxarem, e vamos elevar o pensamento a Deus. E te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para mais um estudo. Pedimos à equipe espiritual que ajude, que ampare a cada um de nós, que ampare o nosso palestrante e nos ilumine, Pai, para que possamos abrir a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração para os ensinamentos
de hoje e que possamos refletir sobre ele durante todo o dia, durante a semana. Que assim seja. Agora é com Vamos você. lá comigo. Bom dia a todos, gente. Que possamos ter aqui um domingo de permuta, de troca de vibrações. Alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Nós estamos no dia 3 de janeiro de 2021, né? Onde, né, desponta um novo ano, um novo ciclo na vida de cada um de nós. E por que o tema As Guerras, né? Quando nós precisamos de paz, né? Porque justamente no início do ano tratar um tema tão duro, tão amargo como esse. E dizem que tudo tem a sua razão de ser. Vamos ver se no decorrer aqui da nossa conversa a gente pode Parece que o Cláudio saiu. Eu, Cláudio, teve eu, uma interrupção, tá? eu apertei o botão errado. Então tá bom. Falha aqui na hora de apertar o compartilhamento de tela. Então tá bom. Falha do operador. Sabe aquela pecinha que fica na frente do computador? Me desculpe, gente. Acontece. Mas você já deve ter ouvido falar, né? Então, deixa eu puxar aqui a apresentação. Me avisa, como eu já estou dentro do PowerPoint, me avisa se você consegue visualizar daí. Tá ok, Cláudio. Ok. Então, tá okay. Esta lição de número 19, que tem por título As Guerras, foi extraído do livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Esta é a obra que, né, serviu de base para a gente poder parar e pensar um pouquinho a este respeito. Sim, como é que nós estamos, né? Que negócio é esse de guerra? Sim. E a Joana de Ângeles, ela não tem, né, rodeios. Ela nos fala efetivamente das durezas que a guerra oferece para a gente. Quando ela nos diz que, dentre todas as calamidades que periodicamente assolam a humanidade terrena, a guerra é a mais hedionda, pelas altas cargas de barbárie que revela. Né? Barbárie, né, pelo o modo como, né, se desenvolve, né, a guerra e o número de vidas que normalmente se perdem por ocasião de uma guerra que muitas vezes não tem nem sentido, nem significado. E ela diz que a causa, né, remanesce do primarismo, né, de nós homens quando lutamos pela nossa sobrevivência e que a gente, né, impõe, né, um instinto que vai em busca de segurança. Então, quando promovemos a guerra, estamos buscando segurança para nós. Mas, neste momento, nós submetemos aqueles que são mais fracos que a gente. E a gente acaba sugando estes recursos, né, destas populações que são econômica, né, politicamente mais fracos que a gente. Então, é uma imposição da nossa parte, não é? E que ainda faz parte dos nossos instintos primários, quando nós buscamos a guerra. A Joana diz ainda, não é, que somos estimulados pela ganância da propriedade, né? E aí, arbitrariamente, nós nos cremos com permissão de vencer o próximo e damos expansão à nossa agressividade.
Só que ela diz, isto é o que nós fazemos, não é? Sim, achamos que podemos vencer o nosso semelhante expandindo a nossa agressividade. Mas o que a gente deveria fazer era justamente o contrário. Nós deveríamos nos impor a disciplina da superação dos males que residem em nós mesmos. Não é? Vejam esta figura que nós temos aqui na tela, né? Essa montanha de dinheiros, né? O homenzinho lá em cima, o outro pequenininho aqui embaixo com uma plaquinha, né, por um salário mais digno, né? E o outro lá em cima daquela montanha de dinheiro, tua ganância prejudica a economia, né? Então, né, o pequenininho aqui lá embaixo, né, ele tem um problema que talvez ele não esteja conseguindo sobreviver com os recursos que ele tem, né? E, né, aquele que, né, está sobre a montanha de dinheiro, né, talvez o tio Patinhas aqui, ele atribui à ganância do outro, né, o prejuízo da economia. Então, às vezes, durante a guerra, nós invertemos os valores, né? O outro, eu coloco no outro a culpa pelo acontecimento da guerra. E aqui a Joana diz para nós que o que eu preciso é impor para mim a disciplina de superação dos males que residem ainda em mim mesmo, e não ficar atribuindo a culpa daquilo que acontece aos outros, o que para nós é muito fácil. Se nós estivéssemos numa guerra, não é? Como é que nós estaríamos? Normalmente, na guerra, com os bombardeios, tudo que tem na superfície praticamente é destruído. Então, as pessoas procurando, não é, resguardar a sua integridade física dos seus familiares, eles arrumam, não é, qualquer buraco para se enfiar, para se esconder do adversário e poder se preservar fisicamente. Não é? Como aqui na foto a gente vê estes jovens que devem ter cavado esse buraco no meio da terra, e ali eles se escondem para evitar que o adversário os descubra. Porque se o adversário descobrir, não é, quais são os dois caminhos? Ou a morte, não é, ou a prisão. Agora, aqui que vem tudo isso? Nós estamos vivendo um período de guerra. Nós, se olharmos para fora da janela da nossa casa, nós vamos ver, né, os prédios destruídos, a natureza destruída. Não, nada disso. Eu olho daqui da janela e efetivamente eu vejo um verde esplendoroso no meio, né, das casas e dos edifícios que tem, mas tudo muito bonito, tudo calmo, tudo tranquilo. Então, que papo é este de guerra? Né? Por que, né, trazer, né, no início, né, de um ano uma conversa de tanta dificuldade? Você já viu essa figura, Luciana? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Então, nós temos, né, desde, né, fevereiro do ano passado, visto essa figura com uma frequência extremamente grande. Esta expressão, coronavírus, né, Covid-19, sim, nós temos os netinhos que ficam conosco aqui em casa, né, de manhã até à noite, para que os pais possam trabalhar. E o netinho de 4 anos, a gente pergunta, escute, né, você vai na escola? E ele, não vou na escola, vou. Mas por que você não vai na escola? Por causa da Covid. Né? Enquanto tem Covid, a gente não pode ir na escola. Então, com 4 anos, já tem a consciência de que passou o ano inteirinho sem frequentar a escola por conta da Covid-19. Sim? E olhem só, ontem eu fui buscar a fonte destas informações aqui que estão no quadro branco, é do Google. Sim. Aliás, no quadro branco e nessa parte de baixo amarela, né, é do Google, a posição, né, da Covid no mundo e no Brasil. Então, no mundo, mais de 84 milhões de pessoas infectadas, mais de 1.800.000 pessoas desencarnadas. No Brasil, 7 milhões
ou mais de 7 milhões de pessoas infectadas e mais de 195 mil desencarnados por conta da Covid. Se fossem somente números isolados, talvez a gente não pudesse estabelecer uma relação com uma guerra. Mas eu tive a curiosidade de procurar também no Google, não é isso? A Guerra do Vietnã, que foi uma das grandes guerras que nós tivemos aqui no planeta Terra, né, que durou de 1955 a 1975, portanto, 20 anos de conflito, assim, em 3 países, Vietnã, Laos e Camboja, se muito não me engano, né, mas 20 anos de conflito, e nesses 20 anos de conflito, né, já que os números de mortos são estimados, vamos pensar na pior das hipóteses, no pior dos cenários, em 20 anos nós tivemos algo em torno de 3 milhões de mortos. 20 anos, 3 milhões de mortos. A Covid-19, em um ano, ou menos de um ano, que nós ainda não completamos tudo isto, nós já estamos chegando na casa dos 2 milhões de mortos. Será que nós não vivemos efetivamente uma guerra? Uma guerra silenciosa que não destrói a paisagem, não destrói o patrimônio público ou privado, mas que pelo número de vidas ceifadas não precisa ser encarada como tal pela população no nosso país, no nosso planeta? Não é? Quantas vidas precisarão, não é, ser ceifadas a mais para que a gente possa se conscientizar, não é, de que precisamos talvez ter cuidados que a gente não vem tendo até hoje? Qual tem sido a minha postura enquanto espírito aqui reencarnado diante desta pandemia, desta guerra silenciosa que envolve todos os países do planeta Terra desde o final de 2019? Eu nego a pandemia, eu não dou importância à pandemia, eu relativizo o potencial destruidor da pandemia, ou simplesmente eu sou indiferente a tudo isto que acontece? Será que eu já estou cheio de ficar em casa e por conta disso eu me vejo no direito de querer fazer as mesmas coisas que eu vinha fazendo antes da pandemia? Porque se eu efetivamente não considero que existe uma guerra silenciosa, uma guerra dentro da saúde pública, talvez a minha atitude e o meu comportamento, eles vão ser mais relaxados, não é? Se eu nego, se para mim não existe a pandemia, se eu acho que, não é, o potencial dela não é tão destruidor como tudo isso que falam, que as estatísticas que colocam aí são só para impressionar, não é, porque querem, talvez, não é, que as pessoas fiquem mais tempo sem fazer nada dentro de casa. Será que eu participo deste grupo de pessoas que tem esta postura diante, não é, de uma batalha silenciosa que instala, não é, em todas as sociedades do planeta? A Joana de Ângeles coloca para a gente, olha só, confiando mais no seu direito da força do que no valor moral que se deve investir, logo lhe ocorrem, a nós, seres humanos, né, a aplicação da capacidade de desencadear conflitos externos. Né? E esta capacidade de desencadear os conflitos externos é por conta da exteriorização dos múltiplos conflitos que nós ainda carregamos nas nossas paisagens interiores. Então, esta forma, esta postura, talvez será por conta, não é, da minha dificuldade em vivenciar a obediência e a resignação a desígnios que são muito maiores do que a minha capacidade de compreensão pode assimilar? Não é? Será que eu sou tão rebelde, não é, que
eu ainda vou me utilizar desta colocação, ninguém manda em mim, ou ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer? Né? E por conta disso, né, estando cansado de permanecer em casa, aí então eu vou para a praia, né, eu vou para o pancadão, eu vou para o batidão, eu vou sair e querer continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia, né, em 2019? Será que eu preciso parar em algum momento e me fazer algumas perguntas? Ou na minha relação com o Criador, eu fazer estas perguntas a Deus para tentar entender melhor o que será que está acontecendo? Se nós estivéssemos numa guerra, de fato, com bombas explodindo, né, por tudo quanto era lado, né, na linha de frente nós temos soldados e, eventualmente, médicos e enfermeiros. Né, mas os soldados é que morrem na sua grande maioria. Na pandemia, veja, nós temos os pacientes, os médicos, os enfermeiros e os fisioterapeutas. Os pacientes são os envolvidos, não é, com a doença, com o Covid-19. Agora, os profissionais da área de saúde é que têm pago um preço muito elevado com as suas próprias vidas. Né? Nesses dados da CNN Brasil, de 25 de outubro, mais de 1.000 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, recepcionistas, têm perdido a vida na área de saúde. Né? Então, vejam, né, as diferenças que existem e as semelhanças que tem, né, em uma guerra. Aqui cabe, talvez, esta pergunta: a pandemia é obra do acaso? Então, será que é como alguns querem dizer, de forma simplista, que os chineses queriam ganhar muito dinheiro, né? E por conta disso eles disseminaram, né? Eles criaram e disseminaram, né, o SARS-CoV-2 aí para o resto do planeta? Será que é isto? Será que efetivamente é obra do acaso? Né? E tudo bem que eu não posso discordar que, não é, para os chineses houve um ganho muito grande, não é? Porque os equipamentos da área médica, não é? Vamos pensar assim, máscaras descartáveis, máscaras face shield, né? As seringas e muitos materiais que são utilizados, não é, na área médica, não é, eles são produzidos na China, e é a China que abastece o planeta todo. Mas vejam que eles não tinham condição de abastecer todo mundo ao mesmo tempo. Assim. E quantas pessoas será que já morreram na China? Nós não temos esta informação. Vocês já pararam para pensar nisto? A China é um país, é uma ditadura de esquerda, um país totalitário, onde as informações são censuradas. Então, se a gente vai fazer qualquer pesquisa na internet, está lá que morreram 4.900 pessoas. Só isso. Nada mais. Mas se nós já estamos na segunda onda da epidemia e nós temos esse número de mortos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, agora na Rússia, que reviu, né, os seus dados estatísticos a respeito de óbitos, na China só 4.900 pessoas, se eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é o país mais populoso do planeta Terra. Não, simplesmente as informações são cerceadas e a gente não sabe exatamente quantas pessoas vieram a óbito, quantas desencarnaram no planeta Terra. Para responder a esta pergunta, eu sozinho não tenho recursos. Então eu fui buscar no Evangelho a resposta a esta pergunta. E lá, Kardec diz para nós, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, se eu não estou enganado, no item 3, as dificuldades da vida têm uma causa. E como Deus é justo, esta causa também deve ser justa. Então, gente, uma pandemia que abrange todos os países do planeta,
né, nos rincões mais distantes. São raras as cidades do planeta onde não tem nenhum óbito. Não sei se tem alguma que não tenha nenhum infectado, eventualmente, pela minha ignorância, pode até ser que tenha, mas que não tenha nenhum óbito, né, eu conheço pelo menos uma no Brasil. Então, puxa vida, né, vejam que, né, a doutrina espírita, ela traz recursos para nós, para que nós possamos pensar as causas, né, de ter aparecido um vírus tão destruidor como este aqui. Sim? Mas, dentro da concepção espírita, né, as dificuldades sempre têm uma causa. Deus não deixaria que isto acontecesse com a humanidade terrena se não houvesse uma causa justa. E aí nós precisamos utilizar do nosso bom senso, do nosso discernimento, da nossa inteligência, desses atributos que Deus concede ao espírito, né, para que ele possa pensar qual ou quais devem ser estas causas, né, de um evento de tamanha magnitude. Né, porque uma causa, né, deve ser. Qual seria o objetivo da pandemia? Qual é o aprendizado que eu preciso extrair desta experiência? E uma experiência que, de repente, fez com que a grande maioria das pessoas em todos os países do planeta ficasse meses fechados dentro de casa. Se tem uma razão de ser, eu preciso buscar esta razão de ser. Não adianta ficar reclamando de Deus, não adianta ficar reclamando da misericórdia divina, porque o Evangelho já diz que existe uma causa justa para isto. Deus é todo amor, misericórdia, bondade e justiça. Ele não quer que seus filhos sofram. Só que ele tem leis. Leis que são extremamente perfeitas na condução, não é, da vida no universo. Não é só no planeta Terra, não. É do universo. E todas as vezes que há um desequilíbrio provocado pelo homem, porque as leis são perfeitas. Então, tudo aquilo que está subordinado às leis, podem ter certeza que não vão se desequilibrar, não vão se desestruturar. Agora, quando tem o homem envolvido, nós, né, seres inteligentes do universo, nós provocamos os desequilíbrios. E aí, quando um desequilíbrio acontece, logicamente, a lei divina tem mecanismos para poder fazer com que o reequilíbrio volte a se estabelecer novamente. E talvez, dentro destas leis da natureza, nós, humanidade, chegamos a um determinado ponto, né, nos nossos erros cometidos, que o desequilíbrio provocado é tão grande que precisa vir, então, não é, uma Covid-19 para, de repente, dar um chacoalhão na humanidade terrena e a humanidade terrena repensar a forma de como está vivendo, de como está se conduzindo nesta existência. Sim? Então, é este chacoalhão que nós recebemos com o Covid-19. Né? É como se Deus estivesse falando para nós, acorda tu que dormes. Né? Dorme em berço esplêndido, como diz aqui no nosso hino brasileiro, deitado em berço esplêndido. Mas eu não posso permanecer deitado em berço esplêndido. Eu tenho que sair, né, da minha zona de conforto para poder identificar qual o objetivo dessa pandemia. Qual o aprendizado preciso extrair dessa experiência dolorosa para muitos de nós que já perderam para ela os seus entes queridos, os seus familiares, não é isso? E aqui eu procurei elencar alguns, não é? Eu coloquei qual o objetivo no singular, mas eu procurei elencar alguns que a inspiração me permitiu trazer à mente, que vocês têm toda a liberdade para discordar. Aqui não é a Joana de Ângeles que está falando para nós, não, viu, gente? Aqui é o Cláudio. Nas suas elucubrações aqui, com a ajuda do meu guia espiritual, que a gente foi ver o que poderia ser, vivenciar o respeito à vida e ao próximo, não é? A fraternidade e a solidariedade em relação ao semelhante.
Será que eu preciso aprender a viver isto? Porque falar sobre respeito à vida, respeito ao próximo, fraternidade, solidariedade, é muito fácil. Mas eu vivo isto no meu dia a dia? Então, talvez eu precise aprender a vivenciar. Revisar os deveres e compromissos estabelecidos no meu planejamento reencarnatório. Será que eu, esquecido destes deveres e compromissos do planejamento reencarnatório, eu e a humanidade terrena estamos nos desviando a tal ponto do nosso próprio planejamento reencarnatório que a gente precisa voltar a nave, né, ao seu curso normal? Será que eu preciso reaprender a estreitar as relações familiares, já que nós ficamos fechados 24 horas por dia, não é? Dentro do ambiente doméstico? Sim, coisa que a gente não estava mais habituado a fazer, com os tantos compromissos que a gente, não é, tem durante o dia e com horário para tudo na nossa vida? Será que eu preciso exercitar a obediência e a resignação aos desígnios de Deus, mesmo que eu ainda não compreenda a sua razão, mas que eu tenho a confiança de que Deus está no comando, Deus está no leme, e Ele sabe o que é melhor para mim, ou o que é melhor para nós, enquanto humanidade terrena? Será que nós precisamos rever as formas de instrução e de comunicação, as formas de aprendizado que nós temos, não é? Porque nós temos uma escola tradicional, não é? Nós temos os nossos processos de comunicação, e de repente será que a pandemia, com as limitações que ela impôs, ela me faz refletir sobre a necessidade de rever isto, para que estas formas possam, né, se adequar a um novo normal que vem por aí? Será que nós precisamos rever as formas de trabalho e as relações de emprego? Não é? Como é que fica o home office? Não é? Como é que é trabalhar dentro de casa? Como é que é mensurar a produtividade? Não é? Então, o que precisa, não é, ser modificado? Será que precisam ser revistos os modelos e os processos de negócio? Nós temos ouvido, né, as pessoas, empresários, veículos de comunicação, né, dirigentes, e aí se politizou bastante a situação, né, porque se ficássemos todos em casa, né, a economia ia à bancarrota, né, as empresas teriam que fechar as portas, né? O emprego ele atingiria, né, índices de calamidade. Será que tudo isto efetivamente é verdade? Quanto disto é verdade? Quanto disto é exagero? Será que os nossos processos de negócio, como eles estão estabelecidos, eles não trazem, não é, desequilíbrios, como naquela figura inicial, não é, daquele tio Patinhas lá sobre aquela montanha de dinheiro, não é, e alguém aqui embaixo, não é, pedindo um salário mais digno? Será que a gente não tem descompassos, desequilíbrios de tal magnitude, não é, que precisam ser revistos, não é, que precisam sofrer reequilíbrios para que as coisas possam caminhar melhor? Quem sabe um pouquinho de cada um desses itens e mais tantos outros que para mim não passaram pela cabeça, né, relacionar aqui, mas que precisam de mudanças para que a gente possa estabelecer uma outra ordem nas relações entre as pessoas, entre as organizações. Sim. Será que a gente precisa acabar com a corrupção íntima dentro de nós mesmos, para poder dar o exemplo para o homem público, para o empresário, de que a corrupção não é o caminho para que se estabeleça o equilíbrio nas relações de todos os agentes que vivem dentro da mesma sociedade? O que nos tem faltado e que a pandemia vem colocar, né, às claras, para que a gente possa repensar
a nossa forma de viver neste planeta e que provavelmente está trazendo muitos prejuízos a este equilíbrio da ordem universal. E qual é o aprendizado que eu preciso extrair dessa experiência? Só um instante, gente. Voltando aqui a esta tela. Então, vejam, aqui simplesmente eu coloquei alguns itens para que nós possamos estar botando, né, os neurônios para funcionar. Porque cada um de nós vai precisar tirar as suas conclusões. E que possam, cada um de vocês que veem nesse instante, que possam ampliar esta lista aqui de objetivos, porque isto somente vai nos enriquecer enquanto indivíduo e vai facilitar o nosso trabalho como membro, não é, da sociedade do planeta terreno. E aí, qual é o aprendizado que eu, Cláudio, preciso extrair desta experiência? Né? E eu aqui também elenquei alguns itens, relacionei alguns itens que eu julguei bastante importante, que vocês também podem discordar, mas que também tem toda a liberdade de mudar, de complementar isso daqui, para que a gente possa enriquecer essa troca de experiências. Então, será que eu preciso mais refletir sobre a minha vida, a minha existência, o meu planejamento reencarnatório? Como é que eu estou me conduzindo, se eu estou, né, se as minhas escolhas estão alinhadas ou não com o planejamento reencarnatório? Eu preciso sair do automatismo, né? Descobrir, durante muitos momentos de reflexão, que com aquele monte de compromissos, né, com os horários tudo certinho para fazer as coisas, durante o dia, né, eu vivo no piloto automático. Né? Eu repito, né, os meus processos mentais, eu repito a minha fala, eu repito, né, as minhas atitudes, sem me dar conta que é simplesmente uma repetição daquilo que, né, eu venho fazendo há tanto tempo. E que eu não estava criando nada de novo por não me dar a oportunidade de ter alguns momentos só para mim, para que eu pudesse refletir em como as coisas na vida estão acontecendo, para onde estão caminhando, e que eu pudesse fazer escolhas diferentes. Então, é urgente que eu saia do automatismo. Preciso aperfeiçoar a experiência de convivência no lar. Porque antes a gente saía de manhã para o trabalho, voltava à noite, não é isso? Conversávamos algumas horas durante a noite, trocávamos mensagens, ou ligávamos mensagens pelo celular, ou ligávamos, né, uns para os outros, mas a nossa convivência era muito passageira, era muito pequena. A pandemia nos obrigou à convivência em tempo integral dentro do lar. Então, como é que eu posso aperfeiçoar esta convivência no lar? Porque muitos atritos surgiram e muitas pessoas tiveram dificuldades no começo e dificuldades enormes a serem superadas de estar ali, né, naquelas poucas paredes, vivendo as 24 horas do dia. Né? E a pandemia nos proporcionou, né, esta experiência novamente de estarmos juntos muito tempo. Estreitar os laços de afeição entre as pessoas. Como é que eu posso estreitar os laços de afeição com as pessoas que moram comigo e que fisicamente a gente tem o convívio, mas como é que eu posso estreitar com aqueles que estão distantes e que eu vou falar somente pelas plataformas digitais? Mas nós podemos fazer isso daí. Precisamos aprender a valorizar os profissionais da saúde e os profissionais da educação. Até a pandemia, né, nós achávamos normal, né, aqueles salários milionários que ganham os jogadores de futebol, que ganham os pilotos de Fórmula 1, né, que ganham os astros, né, de, né, tudo quanto é atividade profissional que tenha. Mas nós vimos que na pandemia, quem realmente resolve alguma coisa e que pode salvar as nossas vidas são os profissionais de saúde.
né? Aqueles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, né? E tantos outros que na linha de frente têm batalhado exaustivamente para fazer com que o número de óbitos seja o menor possível, que o número de pessoas que venham a superar a dificuldade possam aumentar a cada mês. E os profissionais da educação, porque nós nos acostumamos a despachar os nossos filhos para a escola, né? Muitos de nós, né, transferindo até para a escola a responsabilidade de educar os nossos filhos, quando a doutrina espírita diz para nós que a responsabilidade pela educação é nossa, pela instrução é a escola, mas pela educação é nossa, dos pais é que tem essa responsabilidade. Hoje nós vemos a associação de pais que querem que a escola volte ao normal porque eles têm que trabalhar, né? E será que efetivamente, né, esta é a lição que a pandemia vem ensinar para nós? Não é? Que os profissionais da área de educação precisam estar convivendo com as crianças e se colocando, né, em risco efetivamente? Os profissionais da área de saúde, nós vimos o quantos deles já perderam a vida para o Covid-19. Né? E aí nós queremos, será também que os profissionais da área de educação, né, venham, né, a entrar nessa estatística, né, de perdas de vidas, só porque nós, né, não temos com quem deixar os nossos filhos? Afinal de contas, de quem foi a escolha de ter os filhos? Né? De quem é a responsabilidade pela educação e os cuidados com os nossos filhos? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que nós precisamos, né, refletir e perguntarmos para nós mesmos. E aí, eu gostaria de também fazer esta outra pergunta, né? Vivemos somente esta guerra silenciosa da pandemia? E, infelizmente, a resposta para esta pergunta é não. Quantas guerras de palavras nós vivemos nos nossos relacionamentos, não é? Quantas guerras de pensamentos nós vivemos em nossa intimidade em relação àqueles que pensam de forma diferente da nossa. Sim? E isto não é de agora, é desde sempre. Não é? É desde sempre nesta reencarnação e desde sempre nas inúmeras outras reencarnações que eu já tive. E eu, né, me reconheço aqui como um espírito que vivenciou inúmeras destas guerras e que hoje se esforça por estar mais vigilante, evitando entrar nestas contendas de palavras, não é, ou de pensamentos. Porque hoje eu já tenho consciência do desgaste que isto causa para mim, para outra pessoa, do prejuízo na nossa economia espiritual e de quanto isso nos distancia, o quanto estas guerras nos afastam. E aqui fica a minha sugestão para vocês que nos ouvem nestes momentos. Revejam estas guerras silenciosas também, ou às vezes turbulentas, que nós vivenciamos, não é? Ou de forma expressa com as palavras, não é? Ou no recesso dos nossos pensamentos aqui, mas que travamos estas batalhas, não é? E nos afastamos das pessoas. Perdemos a oportunidade de estabelecermos a convivência fraterna e a afeição entre nós. Olha o que a Joana de Ângeles nos diz. Por enquanto, o amor não conseguiu, não é, nos estimular, não é, e nos encorajar à recíproca fraternidade que facultaria para nós desenvolvermos na nossa intimidade a construção da solidariedade, né? Então precisamos estar mais atentos a nos amarmos e não a guerrearmos entre nós. Esta companheirinha diz ainda, olha, com Jesus aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir
pontos de divergência entre as criaturas e motivações para as guerras. Então, gente, fica aqui um convite da Joana para mim e para vocês. Olha só, né? O amor deve substituir a agressividade que tenho em mim. E este convite que eu quero fazer para vocês a partir da fala da Joana é: identifique em si mesmo, não é? No recesso do seu coração, a agressividade, que se manifesta através da raiva, que se manifesta através da irritação, que se manifesta através do rancor, que se manifesta através da indiferença. São várias as formas de agredir o outro. Não existe uma única forma de agressão. A física de ir lá, né? Por exemplo, vamos evangelizar aquele sujeito, pega o evangelho, vai lá e senta o evangelho na cabeça dele. Não é só agressão física. A indiferença é uma forma de agredir o semelhante, não é? Onde eu coloco ele distante de mim e não quero a sua aproximação, que facilitaria o nosso entendimento. Então eu preciso urgentemente descobrir aqui dentro como a agressividade se manifesta, para que eu possa vencer estas formas, muitas vezes veladas, mas que são sombrias e que existem aqui dentro, porque eu preciso desenvolver todos os esforços ao meu alcance para me afastar delas. Diz a Joana, não é? Esta companheira querida, no amor e no conhecimento das leis de causa e efeito, aurirá o homem do porvir a força moral e espiritual para a sua elevação e para a instalação do primado da paz, que se alongará até o final dos tempos, até que tenhamos alcançado a condição de espíritos de luz. Então vejam, no amor e no conhecimento das leis de causa e efeito. O amor nós trazemos como germe na nossa consciência, na nossa intimidade. Nós já temos muitas construções de amorosidade no nosso entendimento. São suficientes? Não, ainda não são suficientes. Por isso é que a espiritualidade coloca que nós precisamos conhecer as leis de causa e efeito, né? Que nós precisamos conhecer as razões pelas quais Deus nos coloca diante de uma situação que exige de nós reflexões mais profundas sobre o nosso comportamento nesta reencarnação, enquanto indivíduo e enquanto membro de uma sociedade da humanidade terrena. Sim? Preciso, dentro da lei de causa e efeito, ter a consciência que quanto mais eu aplicar um dos ensinamentos de Jesus, que é fazer para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem para mim, que ao fazer isto, eu estarei paulatinamente, não é, bem devagarinho, estarei, não é, instalando na minha consciência, estarei instalando no meu coração este amor, não é, que eu preciso aprender a nutrir pelo semelhante, pela raça humana, não só pelos meus entes queridos. Não é? Que com estes ensinamentos desta bondosa companheira espiritual, com os ensinamentos que nós já temos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que nós possamos estar mais vigilantes, mais atentos, para que nós não adentremos nestas guerras que nós mesmos estabelecemos para nós, com os nossos companheiros de jornada reencarnatória. Não é? Muitas vezes, até o ano passado, fazíamos isso, não é, sem estarmos atentos a este fato.
Hoje, a espiritualidade nos convida. Não é? As guerras devem ser coisa do passado na consciência do espírito imortal que nós somos. Então, que possamos pensar nos deveres, nos compromissos que cada um de nós traz na presente reencarnação. E que todos nós, sem exceção, já traz na sua consciência e no seu coração recursos que podem nos permitir, não é, fazer com que nós venhamos a mudar as nossas atitudes, a mudar as nossas palavras, a mudar os nossos sentimentos, enfim, a mudar os nossos sentimentos, para que cada um possa dar a sua parcela de contribuição para que o quanto antes nós possamos vencer a pandemia e as guerras que travamos intimamente entre nós. Que as guerras, elas possam se transformar em coisas do passado, que nós só possamos ver através da literatura, né, e dos filmes que vêm nas telinhas. Pensemos sobre isso e que possamos, neste ano que se abre de 2021, carregar nos nossos corações uma dose muito maior de amorosidade e de respeito pela vida e pelo nosso semelhante. Que a paz de Jesus possa permanecer nos corações de todos nós. É isto, minha amiga, minha companheira. Ótima palestra, Cláudio. Muito boa. Traz, com certeza, muita reflexão para todos nós, né? Bom, então, pessoal, vou convidar vocês para fecharem os olhos novamente, ficarem bem tranquilos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Se imagine diante do Mestre Jesus, envolto em toda a tua luz. E assim vamos nos preparar para receber a energia do passe. Nós te pedimos, Pai, que esta luz, que esta energia que nos envolve nesse momento, ilumine os nossos lares, as nossas famílias, todos os nossos entes queridos. Pedimos também à equipe espiritual que possa orientar, que possa ajudar os irmãos desencarnados que estão necessitando de auxílio. Que a tua luz, Pai, ilumine a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que estão passando por momentos de dificuldade. Que a tua luz, Pai, leve força, esperança e amparo a todos esses irmãos. Também te pedimos que ilumine a todos nós, que ilumine o nosso planeta Terra, planeta que está passando por um momento de transição, que possamos, Pai, despertar para esse momento, compreender esse momento, e que cada um possa fazer a sua parte da melhor forma possível. Abençoe, Pai, os nossos governantes, os líderes, para que eles façam o melhor para o seu povo.
Pedimos amparo a toda a equipe espiritual que ajuda a todos nós em inúmeros trabalhos neste planeta. Que eles sejam guiados sob a tua luz. Te pedimos, Pai, que nos ilumine para que a guerra que a gente queira travar seja contra o nosso egoísmo, as nossas imperfeições morais, que possamos ter por base o Evangelho de Jesus, que ele seja a nossa arma nesta guerra interna, nesta guerra íntima que travamos conosco mesmo. Que com base no Evangelho, nas lições de Jesus, no exemplo de Jesus, possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, praticando o amor, a caridade, a solidariedade perante nós, perante o nosso próximo. Que possamos aproveitar cada oportunidade e que possamos praticar o bem. Te agradecemos mais uma vez pelo teu imenso amor a cada um de nós, pela oportunidade que temos de aprender, de evoluir. Agradecemos a ti, Mestre Jesus, pelo teu Evangelho, e agradecemos a toda a equipe espiritual que nos acompanhou durante esta live, que nos acompanha diariamente, e que a tua luz, Pai, nos fortaleça, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou dar alguns recados aqui da casa. São os seguintes: as lives de palestra ocorrem nos mesmos horários que ocorriam lá no nosso centro. Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, quinta-feira, às 2 horas da tarde e na sexta-feira, às 7 horas da noite. Os evangelhos também ocorrem nos mesmos horários que ocorriam lá no centro. São de terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. Tá? Sempre aqui a live na página do Facebook, mas para quem não puder acompanhar, todas as lives, seja de palestra ou de evangelho, ficam disponibilizadas na página da CEFIF, aqui no Facebook, e também no canal do YouTube. E também a nossa casa continua prestando assistência às famílias carentes através da doação de cestas básicas mensalmente. E diante da pandemia, diante da crise, o número de famílias assistidas aumentou. A casa está prestando auxílio a famílias em caráter emergencial, inclusive. Então, tem cerca de 300 famílias ou mais assistidas pela casa. Então, como o centro está fechado, né, diante da pandemia, não podemos receber a doação de alimentos no centro. Mas, quem puder colaborar, a casa tem uma conta bancária, cujos dados estão na página da CEFIF, no Face, no YouTube, e quem puder colaborar, a gente agradece qualquer doação em dinheiro de qualquer valor para quem puder colaborar, tá bom? Tem mais algum recado, Cláudio? Não, Luciana, só isso. Só isso? Está de bom tamanho. Então tá bom, agradeço a presença de todos vocês, que tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, bom dia a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Até.